Após 2 meses de bloqueio rigoroso contra a Covid, o Centro Econômico da China, Xangai, iniciou o processo de reabertura no dia 1º de junho. Moradores voltaram a ocupar ruas, bares e restaurantes e o transporte público. Já a capital Pequim começou a flexibilizar as medidas em vários distritos no dia 29 de maio, em função da queda no número de novos casos. O governo da cidade determinou a reabertura de shopping centers e parques fora das áreas de quarentena. O transporte público também foi retomado em alguns distritos. Nas últimas semanas, parte da mídia hegemônica ocidental e brasileira abordou de forma crítica a implementação de medidas da política de Covid-0 na China para conter o maior surto no país desde o início da pandemia. Palavras como caos, exagero, desespero tornaram-se comuns para tentar descrever o estado atual do combate à Covid no gigante asiático. O ex-diretor da CIA e ex-secretário de Estado dos Estados Unidos no governo Trump, Mike Pompeo, chegou a publicar um artigo afirmando que a China estaria violando direitos humanos ao combater a Covid. Marco Fernandes vive em Xangai e discorda dessa visão. Ele é editor do Notícias da China e pesquisador do Instituto Tricontinental. Acabou de sair um estudo da Nature dizendo que até julho podem morrer 1,6 milhão de chineses se o governo não tomar providências e deixar o vírus correr solto. Então, isso eu acho que, em relação a direitos humanos, não tem nenhum direito humano mais importante do que a vida. E é isso que está sendo preservado nesse momento. Chega a ser terrível a gente ver como que a China vem sendo atacada justamente por isso. Então, a gente vê, por exemplo, na imprensa brasileira, os ataques ao absurdo da política de Covid-0 na China, num país onde morreram 665 mil pessoas nos últimos 2 anos. E isso é já dado como natural, né? Já está naturalizada a morte na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, né? O que não pode é um governo proteger a vida do seu cidadão como o governo chinês. Então, é uma total inversão de valores o que nós estamos vendo nessas semanas dos lockdowns aqui na China. O fato é que, como medida de saúde pública, né, embora os lockdowns que nós soubemos aqui no Ocidente tenham sido muito estritos, né, são medidas sanitárias que o país tem autonomia para tomar e são eficazes, sem dúvida nenhuma. O que ocorreu, na verdade, é que essas medidas se tornaram necessárias na medida em que não foi feito um convencimento, talvez um trabalho de orientação dessas populações para que elas aderissem à vacinação. Uma das principais preocupações do governo de Xi Jinping tem sido os idosos. A vacinação na China não é obrigatória e a faixa etária acima de 80 anos é a que menos tem aderido às vacinas contra a Covid. Apenas 58,8% dessa fatia da população tomou a primeira dose da vacina. Já entre os idosos na faixa de 70 anos, a porcentagem sobe para 86,1%. Entre aqueles na faixa de 60 anos, 88,8% já se imunizaram com ao menos uma dose. Essa baixa adesão se explica principalmente pelo receio em relação a supostos efeitos colaterais. Mas não é só isso. Um outro problema da China, é que justamente nesses últimos 2 anos nós não sofremos, de fato, com a pandemia. Então não havia um incentivo, né, uma urgência das pessoas, dos idosos, procurarem vacina. Agora, isso é um problema para a China, porque enquanto não vacinarem esses idosos, né, a gente vai continuar a viver sob lockdowns assim que aconteçam os surtos. O impacto vacinal é uma coisa tão extraordinariamente positiva que é o que faz a diferença. Porque os países europeus estão tendo aumento de casos, os Estados Unidos, porque esses países estão ainda com uma faixa de população não vacinada, por determinação dela, né? Ou seja, existe realmente um movimento anti-vax, né? Muito marcado nesses países como França, Alemanha, Inglaterra e o próprio Estados Unidos, que tem 30% que não tomou nenhuma vacina até o momento. Então, são situações diferentes. Desde o início do ano, a Organização Mundial da Saúde tem expressado a possibilidade de acabar com a emergência de saúde pública de importância internacional em relação à Covid, decretada em 30 de janeiro de 2020. Para isso, a entidade vem afirmando a importância de manter a vacinação. E é o que o governo chinês também tenta priorizar. Segundo uma matéria que saiu recentemente, a China vinha vacinando em média 700 mil idosos por dia até o fim de março, mas em abril, com a pandemia em várias cidades, né, com surto em várias cidades,
esse número teria sido reduzido para uma média de 500 mil, o que não é, digamos, não é o ritmo ideal, porque, como a gente viu, são ainda dezenas de milhões de idosos que precisam de vacina. Então, uma das questões agora é o que a China vai fazer. É difícil resolver isso sem que a vacinação seja obrigatória, sem que haja grandes campanhas nacionais. Então, isso que a gente está esperando.